Meus amados irmãos, viram só a alegria de ver os nossos embaixadores participando. Estão aqui no culto, quarta-feira estavam aqui no culto, né? E hoje estão de novo. Quando o irmão Nilton falou comigo sobre esse projeto de trazer os embaixadores para o culto de oração, fiquei tão feliz, tão feliz. Isso é a melhor coisa que a gente pode fazer, investir primeiramente no Rei Deus. E aquela frase que eu estou colocando sempre no... por favor, o seu celular, você tinha, eu estou ali. Aquela frase que eu estou colocando sempre, do Spurgeon, né? Uma frase muito importante, vou lê-la novamente aqui. Eu compartilhei hoje aqui, quando ele chamava para o nosso culto, né? Spurgeon disse: em geral, já veremos muita melhoria em nossas igrejas enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes. É uma grande verdade. Tenho ouvido, eu já ouvi muitas vezes relatos dos nossos irmãos coreanos. As maiores igrejas estão na Coreia do Sul. As maiores igrejas do mundo, igrejas evangélicas. Eu não sabia, ouvindo o pastor Fernandes, essa semana, uma pregação dele sobre avivamento, eu não sabia, mas o maior número de crentes na Coreia são de presbiterianos. Mais de 70% dos crentes na Coreia são presbiterianos. E igual os batistas e outros evangélicos lá, eles vão todas as madrugadas orar no templo. E eles oram por horas, buscando a Deus todos os dias. Eu vi uma vez uma coreana contando por que é assim. Porque depois que a Coreia foi destruída, arrasada pela guerra, que dividiu a Coreia do Norte comunista, Coreia do Sul livre, o país estava arrasado por causa da guerra. A gente viu o que aconteceu na Ucrânia, aqueles prédios, cidades arrasadas. Imagina aquela cena na Coreia. E o que aconteceu, que os crentes começaram a orar de madrugada. E todas as madrugadas orar para Deus abençoar os políticos, para dar sabedoria para os políticos, direção para os políticos, para levantar a Coreia, para tirar a Coreia da miséria. Hoje, não hoje, mas muitos anos atrás já, a Coreia do Sul é uma das grandes potências do mundo. Quem aqui tem um Samsung aí? Celular, televisão, né? Os carros da Coreia, né? Da Coreia, que é o Hyundai, né? Da Coreia, tanta coisa da Coreia, tecnologia. Então, ela fala assim, foi a oração que salvou a Coreia do Sul. A oração. Vamos orar, né? Continuar orando. Estamos estudando aqui sobre praticar a oração. Orar é praticar a fé obediente. E aí eu fiquei prestando atenção no texto que o Isaac leu e comentou sobre perdoar. Muitas vezes, porque nós somos perdoados muitas vezes por Deus, é verdade. A gente perde a conta. E eu fiquei pensando, Pedro foi generoso quando perguntou até 7, porque os judeus falavam até 3 vezes por dia. Passou daí, Zé Fini, não tem mais perdão. Pedro dobrou a aposta, falou não 3 nem 6, falou 7, Senhor. E Jesus vem com a resposta multiplicada, né? 70 vezes 7, como disse Isaac, 490 vezes por dia. Então é isso que a gente está meditando aqui na quarta-feira. Orar é praticar a fé obediente. A gente tem que obedecer Jesus nesse ponto. Se o irmãozinho brigou lá em casa, a irmãzinha, o pai, a mãe falou alguma coisa, não gostou, né? Tem que perdoar. 490 vezes por dia. Acho que ele não consegue fazer tudo isso num dia só. Tem que perdoar, tem que obedecer. É a fé obediente. Lembra que semana passada falava sobre isso, sobre o exemplo de Paulo? E Paulo disse que ele foi obediente. A visão que ele recebeu de Deus. Então, nós precisamos ser obedientes. Hoje eu compartilhei outra parte desse texto escrito pelo pastor Eugene Hoyland Peterson. Eu fiz um resumo e adaptei melhores palavras aqui, porque o texto dele
um texto mais longo, eu resumi com essas palavras, como que dizendo, se nós falamos, né, estamos orando, falando com Deus vivo, Ele que nos fala, Ele que nos diz a verdade, então nós experimentamos como é decisiva a vida de oração, porque estamos falando com Deus vivo, um Deus que fala com a gente. Como assim? Jesus falou para Pedro, não Pedro, até 7 não, você tem que obedecer, perdoar 70 vezes 7 o seu irmão. Ele teve que engolir aquele negócio lá. Não sabe que Pedro não era fácil não, né? Antes de se tornar aquele Pedro amado, aquele Pedro manso, aquele Pedro humilde, ele era aquele que estava pronto para cortar a orelha ou a cabeça do servo do sacerdote lá no Getsemane. Esse negócio de perdão aí não era uma coisa muito fácil não, né? Puxou a espada e foi cortar a cabeça, mas a cabeça saiu fora e pegou só a orelha. Então Jesus está falando para Pedro, não, tem que perdoar 490 vezes. Então Pedro começou a aprender o quê? A obedecer. A obedecer. E é diferente quando a gente ora, como diz Eugene Peterson aqui, quando alguém ora para o seu Deus, o Deus que ele criou, que ele imaginou, aí ele fala do jeito que ele quer, né? Ele pensa do jeito que ele quer, porque é o seu Deus. É como que Jesus falou para aquele fariseu, né? Falou daquele fariseu que estava orando. Orava consigo mesmo. Estava orando com Deus, né? Estava orando consigo mesmo. Esse tipo de Deus que não fala, que não diz. Muita gente gosta desse tipo de Deus, mas a gente não, né? A gente gosta do Deus vivo, aquele que se revelou em Jesus Cristo, e Ele nos ama, e é por isso que nós estamos aqui, sabendo que é perigoso orar. A coisa mais perigosa, acho que do mundo, é orar. Eu fugi de ser pastor 5 anos, não é fácil orar, Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Eu estava fugindo 5 anos desse negócio, até o dia que eu falei, não posso mais, né? A gente tem que orar e falar com Deus, e ouvir o que Ele vai falar. Meu servo e guiar a gente, mesmo que não seja para o lugar que a gente queira vir. Quando Deus me trouxe para Mato Grosso, eu cantei aquele hino com a igreja, nem sempre será para o lugar que eu quiser, que o mestre me tem de mandar. Para lá nós estamos, para lá de onde Judas perdeu as botas, como diz, né? No fundo da floresta amazônica, lá no sul do Amazonas e do Pará. Depois andando por esse Mato Grosso, tantos lugares. Mas é tão bom quando a gente anda, sabendo que é o Senhor que está conosco, nos guiando e nos conduzindo em cada lugar. Vale a pena a gente confiar e orar para que a gente entenda a vontade de Deus, e que cada vez a gente aprenda mais a responder a Deus e praticar uma fé obediente. Vamos passar para a oração, pensando nessa mesma condição. Será que a minha fé é uma fé obediente? Eu realmente estou orando e praticando uma fé obediente? Diante dessa palavra de Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Não é fácil, irmãos. Ele estava falando uma coisa muito séria. Senhor, meu irmão está pecando contra mim. A gente não pode imaginar o que estava acontecendo ali, mas está falando, Senhor, é um pecado, é uma ofensa. Está me machucando. E Pedro está dizendo, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoar? Até 7 vezes. Jesus responde, não, te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Uma lição de obediência para nós hoje. Obrigado, Isaac, por trazer à memória essa lição de obediência. Se nós obedecermos, então nós podemos orar. Porque orar é aprender a responder a Deus uma fé obediente. Vamos passar os nossos pedidos de